sou Jéssica Nascimento e este é o programa O Assunto é Gestão. Toda semana estamos na Rádio e TV Universitária apresentando diversas ações desenvolvidas pela Universidade Federal de Roraima. Boa parte dos servidores técnicos administrativos da instituição estão em trabalho remoto desde março do ano passado, quando começou a pandemia de Covid-19. Mas em outubro deste ano, essa realidade deve mudar, já que a UFRR publicou uma portaria determinando o retorno das atividades presenciais. Para conversar conosco e tirar dúvidas sobre este retorno, convidamos a pró-reitora de Gestão de Pessoas, professora Daniele Rosa. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda ao Assunto é Gestão. Olá, Jéssica. Olá a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente e parabenizar pelo tema tão importante, agradecer o convite. Obrigada pela sua presença. Professora, então, esse retorno ele vai se dar a partir do dia 25 de outubro, com todos os técnicos que devem voltar para suas unidades, né, aqui na UFRR, e não mais trabalhar de suas casas. O que levou a UFRR a decidir publicar essa portaria normativa, que determina esse retorno presencial para as atividades laborais a todos os servidores da instituição. Muito bem. Vou pedir licença para ler aqui um pouquinho, são muitas leis e muitas informações, Sim. Tá bom? Mas eu gostaria de começar falando que é sempre importante a gente compreender o contexto das decisões e dos textos normativos, né? Isso traz uma leitura da realidade onde nós estamos inseridos. Então, fazendo isso, vou apresentar aqui uma cronologia de alguns documentos que ajuda a compreender melhor a motivação para essa portaria. O primeiro deles, né, é a Instrução Normativa, número 109, de 29 de outubro de 2020. Então, a gente já está bem avançado na pandemia. Essa instrução normativa vem do Ministério da Economia, que autoriza o retorno gradual das atividades presenciais, sendo respeitadas uma série de recomendações que eles colocam lá. Tá? Em 10 de novembro de 2020, foi publicada uma portaria da UFRR, né, que, por sua vez, também autoriza o retorno presencial das atividades administrativas e as coloca como essenciais no âmbito da instituição. É fundamental a gente destacar, e voltando um pouquinho no tempo, já quando você falou de março de 2020, que muitos setores da universidade, vou citar dois exemplos aqui, a DARH e a Prefeitura, não pararam em nenhum momento suas atividades presenciais desde março, adotando, quando necessário, o regime de escalas e o trabalho remoto para alguns servidores em situações muito específicas. Então, a partir de novembro de 2020, a gente teve um quantitativo muito maior de servidores transitando pelas dependências da UFRR quando foi autorizado esse retorno. E alguns protocolos, eles acontecem desde então, principalmente os de notificação, orientação e acompanhamento dos casos suspeitos, confirmados e contatantes, além da orientação rotineira de higienização das mãos e uso de máscaras. No mês de junho desse ano, que foi quando a gente fez o último levantamento da homologação da folha, 2/3 dos servidores técnicos administrativos estavam em alguma modalidade presencial, com escala de trabalho, né, de alguma forma. Então, essas pessoas já estão na universidade, nós temos um corpo técnico de quase 400 pessoas. E 1/3 apenas totalmente em trabalho remoto, né? Então, como a gente sabe disso? São aquelas pessoas que não bateram ponto no SIG-RH em nenhum dia, tá? Nós não identificamos, né, desde o começo de março, na verdade, até agora, casos de transmissão comunitária entre os setores, né? O caso que um dos servidores tenha adoecido e contaminou o seu colega de trabalho. Pode ter ocorrido e a gente não ter sido notificado, né? Isso é uma constante nessa pandemia. Enfim, a gente conseguir ter acesso às informações. Mas os setores que tiveram essa responsabilidade em notificar, nos quais nós pudemos intervir, né? Fazer as orientações, isolar do trabalho a pessoa que foi suspeita. Em alguns casos, o setor fechou por alguns dias para garantir que aquela contaminação não acontecesse. Essa contaminação não ocorreu. Somado a isso, né, a gente tem a evolução do cenário regional de vacinação, com a disponibilidade do ciclo completo de diferentes imunizantes até o final do mês de outubro.
E talvez essa média até aconteça antes, porque foi antecipada, né, algumas vacinas. Outro ponto importante também de citar é que a média de casos novos nos últimos 7 dias foi de 13 casos, sendo na nossa última consulta, no dia 28, na página da CESAL, tinham notificações de apenas 3 casos. E quem acompanhava as notícias, ninguém melhor do que vocês para dizer isso, a gente sabe que tiveram notificações de 200, 300, até 400 casos por dia. E isso traz uma esperança, né? E a confiança na vacinação. Então, posto isso, nós temos o melhor cenário até agora de evolução da pandemia para que a gente possa pensar num retorno seguro, né? Onde os riscos possam, de fato, ser mitigados. Então, a gente tem o cenário epidemiológico de um lado, que nós avaliamos como favorável, ou pelo menos o mais favorável até agora. E, por outro lado, nós não temos ainda uma estrutura e uma cultura institucional desenvolvida para o teletrabalho, muito menos para o trabalho remoto. Então, nós temos um cenário alarmante de uma força de trabalho altamente tensionada. Se em tempos pré-Covid, nossa divisão de força de trabalho já era problemática, é um problema na nossa instituição, no momento atual, eu posso dizer para vocês, como alguém que está observando a situação dos setores, que esse tensionamento está insustentável. Então, existe hoje ainda um terço que está totalmente em trabalho remoto. Alguns muito adaptados, outros não, né? Outros não conseguiram, de forma alguma, desenvolver, dada a natureza do seu trabalho, dadas as suas limitações pessoais, né? E essas pessoas estão fazendo muita falta. E por mais que todas as oportunidades, né, que a administração superior busque agradecer pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, pelas pessoas que estão aqui, existe um limite do que é possível fazer e do que é possível remediar. Então, eu reforço que nós ainda não temos a estrutura necessária ao teletrabalho. Espero que nós tenhamos um dia. E isso tem gerado sobrecarga e muito adoecimento. Então, resumindo aqui, né, a resposta, a gente tem um cenário epidemiológico que permite esse retorno, segundo todas as flexibilizações sanitárias que a gente observa no município, né? A gente já tem flexibilização de eventos com muitas pessoas, shopping, praças e uma série de outras possibilidades, né? Que permite um retorno seguro, desde que mantidas as orientações de mitigação de contágio, isso é muito importante. E temos, por outro lado, uma situação institucional de uma força de trabalho altamente tensionada, com muitas demandas a atender, para garantir o ensino público de qualidade que todos nós nos comprometemos a oferecer à população de Roraima e ao Brasil. Então, essa seria, resumindo tudo isso que eu falei, a principal motivação. É muito importante essa linha cronológica que a senhora traz apresentando todos esses documentos, porque aí todo mundo que nos escuta, que nos assiste, vai perceber que não foi uma medida tomada de uma hora para outra, né? Uma decisão pensada, elaborada, com base em todas as normativas que estão em vigor e também diante da situação sanitária atual. E aí, falando dessa situação sanitária atual, eu queria que a senhora reforçasse, a senhora falou rapidamente, falasse um pouco mais sobre quais as medidas de biossegurança que serão adotadas para evitar esses casos de contaminação, que ainda bem, como a senhora falou agora há pouco, não tem essa contaminação comunitária dentro do campus, dentro dos campi, que são 3 campi, mas para evitar, né, já que agora vai ter um número maior de servidores circulando dentro da instituição. Então, quais essas medidas de biossegurança que os servidores podem adotar? Essas medidas de biossegurança, elas já são adotadas, né? Sempre falando que a gente já tem muita gente aqui. E sem poder deixar de lado a minha formação em saúde, né? Porque eu sou psicóloga e gosto muito de saúde pública. Quando a gente vai falar de medidas de biossegurança para o público em geral, é importante que elas sejam simples, possíveis e fáceis de serem seguidas. Então, o que tem de diretriz estabelecida? Distanciamento. É importante que a gente consiga manter o distanciamento de 1,5 m a 2 metros. Na portaria tem 2 metros para garantir uma segurança maior. E o uso de máscara. Então, isso é muito importante. Outro ponto que a gente pode dizer como um ponto fundamental é a notificação dos casos suspeitos e confirmados. E o compromisso, né, de cada um de entender que se você está com uma gripe, você não sabe exatamente o que é, não saia da sua casa, até você ter uma confirmação do que está acontecendo.
Então, essa notificação dos casos suspeitos, confirmados e casos contatantes, ela é muito importante também. Hoje existe um formulário, né? Esse formulário já está de volta no site. A gente teve aquele problema no site, mas já foi reformulado. E todo mês, todo início de mês, se você abrir lá os memorandos eletrônicos, a DSAIS, né, a Diretoria de Saúde, envia o formulário de notificação. Então, todo mês tem lá acessível. E se me mandar um oi no WhatsApp, eu tenho esse formulário também acessível, tá? Então, é importante essas 3 medidas, né? Máscara, distanciamento, álcool, higienização das mãos com álcool e das mesas ou também, sabão. Do A gente vai já chegar aí. Higienização das mãos com álcool e sabão. E a notificação dos casos confirmados e suspeitos, né? Isso é muito importante. A higienização da mesa, dos materiais, ela é feita, né, pela equipe de limpeza, ela já é feita. Mas hoje a gente já tem literatura indicando que essa não é uma forma de contágio que seja efetiva. Embora essa higienização ela é importante porque a gente tem outras doenças, outras situações, além da Covid, né? Mas, para a Covid, se a gente conseguir ficar distante uns dos outros, com máscara, né, permitindo a ventilação do ambiente, vez por outra, isso é muito, muito importante. E isso tem salvo, né, a nossa comunidade até então, tem permitido um trabalho seguro. Então, esse cronograma de limpeza, ele é fiscalizado, né, pelo fiscal de cada prédio. Cada prédio tem um fiscal específico que acompanha esse cronograma de limpeza. A senhora tocou num ponto importante também, que é essa parte de deixar as salas arejadas, né, da circulação do ar. Uhum. E, professora, qual é a função das chefias diretas nessa volta ao presencial? Como elas estão sendo orientadas a coordenar essa volta em locais que, antes da pandemia, apresentavam já um grande número de servidores, que alguns setores têm poucos servidores, outros têm um pouco mais. Então, como elas estão sendo orientadas nessas salas, especialmente essas chefias que têm um quantitativo maior de servidores? Essa orientação, né, o papel das chefias é muito importante, porque é a partir dessas chefias que a gente vai conhecer e respeitar a especificidade de cada local de trabalho. Então, nós temos um mundo de possibilidades de ambientes aqui dentro da universidade, porque nós temos um mundo de ações que são desenvolvidas. Desde ações que são feitas ao ar livre, debaixo do sol, e aí, para essas ações, é uma medida diferente. Ações de pessoas que estão sozinhas na sala e salas, né, que tem muita gente condensada. A orientação para as chefias, ela precisa ser específica de cada chefia, né? Então, a chefia que tiver com dificuldade de entender como é que vai fazer isso, ou não, eu percebi que lá no ambiente que eu sou o chefe daquele ambiente, não tem condições da gente fazer o distanciamento. E agora? Aí você vem conversar comigo, né, ou com algum outro servidor da Progesp que vai poder orientar, e a gente vai viabilizar que essa pessoa ou trabalhe no outro local, ou que a gente consiga redimensionar aquilo ali de uma forma que fique segura e a gente consiga realmente garantir esse distanciamento, né? O distanciamento, o uso de máscara, a higienização das mãos é condição para que a gente consiga se manter seguro. Agora, pró-reitora, é importante frisar que a gente está falando aqui desse retorno presencial dos servidores técnicos administrativos, né? O retorno das atividades acadêmicas ainda não foi decretado. Ou seja, as aulas elas vão continuar de forma remota no semestre que vai começar em novembro, semestre 2021.2, que é o semestre que tem o calendário aprovado pelo CEP, nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Mas aí eu aproveito para perguntar à senhora se tem alguma previsão nesse sentido do retorno dos docentes também. Já estamos falando dos técnicos, mas dos docentes e, por consequência, de todo o alunado. Isso. Os docentes, além de pesquisa, ensino e extensão, eles também têm algumas atividades administrativas, sejam de gestão, né, como é o meu caso, ou de reuniões, enfim, participação de comissões. Tem uma série de atividades administrativas que também compete aos docentes, e alguns já estão fazendo pesquisa e extensão presencial, né? Um dia desse trouxe meus alunos aqui. Então, cabe a eles também, né, essa preparação de retorno, mas as aulas, sim, continuam sendo remotas. Sobre a previsão, está previsto para a semana que vem, no dia 6 de outubro, uma reunião do CEP, onde vai discutir medidas de flexibilização.
E aproveitando o espaço, a reunião é pública, ela é transmitida publicamente. Eu acredito que seja extremamente importante toda a comunidade acompanhar essa reunião, porque está ali se decidindo os caminhos da universidade, né? E é só esse conselho que pode dizer o que vai ser flexibilizado ou não. E pensando já nessa reunião e nas possibilidades de flexibilização, é que a gente precisa retornar com as atividades meio para poder garantir que as atividades fim, quando esse retorno for possível, elas tenham toda a estrutura que a gente oferece. Certo. Este é o programa O Assunto é Gestão. Hoje estamos conversando sobre o retorno das atividades presenciais administrativas da Universidade Federal de Roraima com a pró-reitora de Gestão de Pessoas, professora Daniele Rosa. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, mas siga o UFRR nas redes sociais. Nós somos o UFRR Oficial no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. E lá você vai ficar por dentro de tudo que ocorre em nossa instituição. Até daqui a pouco. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. O coronavírus causa infecção respiratória, febre alta, tosse forte, dores e dificuldade para respirar. Para evitar contágio com esse vírus, você deve lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel, cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir, ficar a mais de 2 metros de outras pessoas, manter os ambientes bem ventilados, não compartilhar objetos pessoais. Vamos todos cuidar de todos. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária FM 95,9 e também na TV Universitária, canal 2.1. Aqui na Rádio Universitária temos reprise toda segunda, sempre às 10h30 da manhã. Hoje estamos conversando com a Daniele Rosa, que é pró-reitora de Gestão de Pessoas da UFRR, sobre a volta ao trabalho presencial na universidade. A data do retorno será 25 de outubro, mas atenção, isso não inclui as aulas em sala de aula. Estas, por enquanto, continuam no modo remoto, com algumas exceções para as aulas práticas. Professora, vamos continuar tirando as dúvidas, né, sobre esse retorno presencial dos técnicos administrativos da UFRR. E eu queria que a senhora falasse, então, sobre essas variantes que circulam, como que a UFRR vai lidar com a questão da circulação de ar nas salas fechadas, com o pessoal trabalhando, se tem algum risco em relação a essas variantes, que é uma dúvida que chega da nossa comunidade administrativa. Muito bem. Sobre as variantes, eu não saberia dizer. A informação que a gente tem hoje, de certeza, é que os imunizantes eles são eficazes contra essas variantes e que a forma de contágio é a mesma. Então, a gente pode ter uma possibilidade, né, uma potencialidade de contágio maior, mas a forma é a mesma. Então, aquelas ações de mitigação, elas continuam valendo e a nossa proteção contra as formas, pelo menos as graves dessas variantes também. Sobre as salas, que aí é uma questão ambiental que a gente consegue controlar bem, a maioria tem janela, a maioria. Acredito que não todas, né? Porque, como eu falei antes, a gente tem muitas especificidades. Essas janelas, elas podem ser abertas. Isso é uma medida importante, principalmente em situações de reunião, em situações em que você vai receber um pouco mais de pessoas na sala, enfim. Sobre as salas que, por um acaso, tenha muita gente, a gente precisa realmente verificar se existe uma outra possibilidade de dividir essas pessoas em outras salas, né? No âmbito dos centros administrativos, acadêmicos, desculpa, só para dar um exemplo. As aulas ainda não estão acontecendo, então a gente tem uma possibilidade de salas de aula.
muitas coisas, né, muitos espaços ainda não estão sendo usados, né? Vou te dar um exemplo lá da Progesp. O espaço lá de treinamento que a gente tem com os computadores. É uma sala grande, não está sendo usada nesse momento, porque não está. Ela é grande para colocar 5 pessoas. Para colocar 30, já fica uma sala pequena. Então, é um espaço que pode ser disponibilizado. Então, existem diversos espaços que a gente consegue utilizar para tentar aproximar um pouquinho mais a nossa comunidade. A gente entende que esse é um momento de retorno onde as pessoas estão machucadas, traumatizadas, enfim, estamos todos, né? Passamos por alguma espécie de trauma nesse momento. Então, esse retorno, essa aproximação, a gente acredita ser importante para a gente se reerguer. E caso aconteça, mas a gente espera muito que isso não aconteça, o que será feito para orientar e disciplinar o servidor que, se por um acaso, se negar a usar a máscara, por exemplo, ou a se vacinar, né? Pronto. Vou dividir os temas, tá? A máscara e depois a vacinação. Vamos falar da máscara, tá. Depois a gente... Então, a gente começa com a máscara. A máscara, ela está sendo colocada como item obrigatório para permanecer nas dependências da instituição, né? Salvo aquele momento que você está sozinho na sua sala, ou que está tudo extremamente controlado, né? Como é o caso de algum programa de TV, uma situação muito específica, onde isso é totalmente controlado. Tirando esses casos muito específicos, onde é possível ficar sem máscara, a máscara é de uso obrigatório no âmbito da instituição. E aí, quando você fez a sua pergunta, ela tem um curso de ação muito importante, que é o curso de ação que a gente está buscando manter nessa gestão, que é o de orientação, para depois a disciplina. Então, a primeira coisa é chamar essa pessoa para conversar, orientar formalmente por e-mail, para que você tenha um registro também da própria chefia, da administração superior, de que não houve uma inércia nessa tentativa. Então, a gente orienta eticamente e, a partir dessa orientação, começam a valer os recursos disciplinares que a gente tem na Lei 8.112, que rege o funcionalismo público federal. Então, a gente tem a possibilidade de termos de ajuste de conduta, sindicâncias e PADs. Eu espero que isso não chegue a esse ponto, né? Até porque abrir um PAD não é uma coisa que seja interessante de fazer, principalmente agora, todo mundo cheio de trabalho. Então, o interessante mesmo é a gente trabalhar nesse processo de educação e entender que é algo, né, que faz parte da sua rotina de trabalho, né? A gente tem, por exemplo, um código de vestimenta. Ninguém vem sem roupa para o trabalho, a mesma coisa a máscara, tá bem? Vamos, já que a senhora falou no código de vestimenta, né, dizer que a máscara faz parte dessa vestimenta diária e no ambiente de trabalho. Agora sim, falando sobre a vacina, será tomada alguma medida em relação ao servidor não imunizado com as 2 doses ou com a dose única da vacina contra a Covid? Então, a gente tem possibilidades nesse âmbito de medidas administrativas, que fica nessa ordem da orientação, né? Então, a gente pode chamar essa pessoa, conversar, orientar formalmente, lembrar que isso é muito importante de ser colocado. A vacina, ela é a variável diferente que entrou nesse cenário que nós temos, e é essa variável hoje, a única coisa diferente, que está permitindo que a gente possa fazer algumas coisas hoje, né? Então, quando a gente tem a entrada da vacina, hoje a gente está mais ou menos com 67% da população aqui com a primeira dose. Quando a gente tem a entrada da vacina nesse cenário, nós temos um avanço, né, e muitas vidas sendo salvas. Então, talvez a primeira coisa, a gente faz isso ao longo da pandemia como um todo, mas reforçar que as vacinas salvam vidas, que nós somos uma instituição de ensino superior que acredita na ciência, que confia nisso e que a gente entende que essa é a nossa esperança. Então, administrativamente, nós vamos ser muito enfáticos em orientar que a pessoa se vacine. Agora, juridicamente, não é possível obrigar a pessoa a se vacinar, pelo menos ainda, né? Hoje tramita já a matéria na Procuradoria-Geral da União sobre medidas para orientar os servidores em relação a isso, porque as medidas que nós temos são prévias à vacinação. Então, ainda não tem no nosso normativo quais são as medidas, de fato, né, juridicamente seguras a serem aplicadas nesse sentido, e são medidas
difíceis até eticamente de serem tomadas, né? A gente está falando de uma situação delicada, que é a compulsoriedade de uma ação de saúde, né? Então, eu espero muito fortemente, e acredito que é um trabalho que a gente pode ir desenvolvendo, de orientar, incentivar que essas pessoas se vacinem, né? E esse medo talvez vá se dissipando, porque a gente já tem uma grande quantidade de pessoas vacinadas, que estão bem, né, que estão conseguindo se manter bem, não tiveram esses efeitos nocivos ou qualquer outra coisa que digam sobre a vacina. Então, acredito que isso é muito importante, dizer que vacinas salvam vidas e orientar fortemente as pessoas a se protegerem sua família e os colegas de trabalho. Muito obrigada pela sua participação aqui no Assunto é Gestão. Muito obrigada pela sua audiência. E nos encontramos na nossa próxima edição. Lembrando que esse programa teve roteiro e produção de Edgar Borges. Até a próxima. Tchau!